Eduardo, chamado de Eduardo Pernas Longas por sua altura e martelo dos escoceses por suas campanhas na Escócia, é visto como um dos monarcas mais formidáveis da história inglesa. Para os ingleses, ele é imortalizado como um herói valente, administrador das leis, rei guerreiro, mas para muitos outros, ele é odiado como um tirano de crueldade sem igual. Muitos de vocês podem ter visto Eduardo no filme Coração Valente, mas hoje vou contar a vocês a história de toda a sua vida. Antes de subir ao trono, ele era conhecido como Lord Eduardo, sendo o filho mais velho do rei Henrique III. Desde jovem, ele participou das complexas tramas políticas do reinado do pai. No ano de 1270, ele embarcou na Nona Cruzada, frequentemente chamada de Cruzada de Lord Eduardo. Nas areias áridas da Terra Santa, ele enfrentou os formidáveis mamelucos egípcios e a dinastia Bari. Ele sobreviveu a tentativas de assassinato de organizações talvez envoltas em mitos, consolidando ainda mais sua reputação como um guerreiro experiente e ampliando sua compreensão do mundo conhecido. As conquistas de Eduardo não terminaram aí. Ele conquistou o país de Gales e, após a trágica morte do herdeiro escocês, foi convocado para mediar uma amarga disputa de sucessão. Aproveitando o momento, ele afirmou a autoridade feudal sobre a Escócia, levando à primeira guerra de independência escocesa. Longshanks impunha respeito tanto como soldado, quanto como um administrador astuto, um homem de fé devota que inspirava temor no coração de seus adversários. Ele é creditado com conquistas monumentais, como restaurar a autoridade real após o turbulento reinado de seu pai e estabelecer o parlamento como uma instituição permanente. No entanto, seu legado é manchado por acusações de oportunismo e crueldade, especialmente em suas ações no país de Gales e na Escócia, refletindo uma mentalidade colonial que se estendeu até a Irlanda. Nos anais da história, Eduardo Pernas Longas permanece uma figura complexa e polarizadora, incorporando tanto o poder quanto as ambiguidades morais de uma era definida por conquistas e conflitos. Esta é a história dele. Eduardo nasceu no Palácio de Westminster no ano de 1239, filho do rei Henrique III e de Leonor da Provença, nascido na Casa Plantageneta. Um herdeiro de grande promessa, Eduardo carregava um nome anglo-saxão que havia praticamente desaparecido da história desde a conquista normanda. No entanto, seu pai, movido por uma profunda reverência por Eduardo, o Confessor, escolheu dar esse nome ao seu primogênito, honrando o legado do santo. O nascimento de Eduardo foi celebrado. Havia grande alegria na corte real, que ecoou por todo o reino da Inglaterra. Apenas 3 dias depois, o jovem príncipe foi batizado nos sagrados salões da Abadia de Westminster, uma cerimônia repleta de esplendor. Nos anos seguintes, ele ficou conhecido como Lord Eduardo, título que manteve com graça até subir ao trono em 1272. A criação de Eduardo refletia a de um jovem aristocrata da época. Ele aprenderia as artes da guerra e da administração, embora fosse descrito como uma criança doente, lutando contra enfermidades nos anos de 1246, 1247 e 1251, mas superou esses desafios iniciais, tornando-se uma figura de força formidável e atletismo. Com 1,88 metros de altura, ele se destacava entre os colegas e ganhou o apelido de Pernas Longas, referência às suas pernas compridas. Quando jovem, Eduardo tinha cabelo encaracolado loiro vibrante que escureceu com o tempo e ficou branco na velhice. Seus traços marcantes eram ofuscados por uma pálpebra esquerda caída, uma pequena imperfeição em um rosto que impunha respeito. Apesar de um leve ceceio, sua eloquência e discurso persuasivo cativavam aqueles ao seu redor, marcando-o como um líder destinado à grandeza. Assim começou a saga de Eduardo, um príncipe cuja jornada ecoaria através dos séculos. No ano de 1254,
Em meio às crescentes preocupações com uma invasão castelhana à província inglesa da Gasconha, o rei Henrique III orquestrou uma união politicamente vantajosa entre seu filho de 15 anos, Eduardo, e a jovem de 13 anos, Leonor, meia-irmã do rei Afonso X de Castela. O casamento deles, uma aliança estratégica, ocorreu em 1º de novembro de 1254. Essa união acabaria levando à reivindicação inglesa sobre Ponthieu no ano de 1279, quando Leonor herdou o condado. No mesmo ano do casamento, Henrique concedeu a Eduardo substanciais doações, incluindo os territórios da Gasconha e grande parte da Irlanda, uma reivindicação sem precedentes que afirmava domínio sobre a Irlanda, tornando-a para sempre ligada à coroa inglesa. Além disso, Eduardo recebeu extensas terras no país de Gales e na Inglaterra, incluindo o ilustre condado de Chester. No entanto, essa generosidade vinha com certas condições, já que Henrique manteve considerável controle sobre essas terras, especialmente na Irlanda, ficando com a maior parte da renda para si mesmo. A divisão de poder plantou sementes da discórdia. Entre os anos de 1254 e 1272, 11 diferentes juízes foram nomeados para supervisionar o governo da Irlanda, fomentando um ciclo de conflito e instabilidade, com corrupção desenfreada assolando a administração. Na Gasconha, o tenente-real Simão de Montfort, o 6º conde de Leicester, foi nomeado no ano de 1253, recebendo renda da província e deixando Eduardo sem autoridade e receita. No final de novembro do ano de 1254, Eduardo e Leonor viajaram de Castela para a Gasconha, onde foram calorosamente recebidos pela população local. Dos anos de 1254 até 1257, Eduardo se viu sob a influência dos parentes de sua mãe, os Saboianos, uma ilustre dinastia italiana. Entre eles estava o notável Pedro II de Saboia, tio da rainha, carinhosamente chamado de Pequeno Carlos Magno, que possuía grandes propriedades em Sussex. Após o ano de 1257, as lealdades de Eduardo se aproximaram mais da facção louisiana, uma casa nobre de descendência francesa que governou vários principados pela Europa e pelo Levante. Esse grupo incluía os meio-irmãos de seu pai, Henrique III, liderados notavelmente por Guilherme de Valence. Essa associação foi fundamental, já que ambas as facções, estrangeiras porém privilegiadas, eram recebidas com ressentimento pela aristocracia inglesa estabelecida, que em breve assumiria o protagonismo no movimento de reforma baronial dos anos seguintes. Assim, o palco estava montado para Eduardo, um príncipe preso entre as alianças e as marés de um reino em transformação. Em maio do ano de 1258, uma coalizão de magnatas se reuniu para redigir um documento fundamental com o objetivo de reformar o governo do rei, conhecido como as Provisões de Oxford, um manifesto amplamente direcionado contra a formidável facção louisiana. Eduardo, firme em sua lealdade aos seus aliados políticos, se opôs a essas reformas. No entanto, à medida que o movimento conseguiu conter a influência louisiana, a postura de Eduardo começou a mudar. Em março do ano de 1259, ele forjou uma aliança formal com um dos principais reformistas, Ricardo de Clare, o 6º conde de Gloucester. Então, em 15 de outubro, ele declarou publicamente seu apoio aos objetivos dos barões e ao líder deles, o conde de Leicester. Essa transformação na lealdade de Eduardo pode ter sido motivada por considerações pragmáticas. O conde de Leicester tinha grande influência que podia fortalecer as aspirações de Eduardo na Gasconha. Talvez ele tenha se alinhado com aqueles que pareciam destinados a triunfar, seja pela influência da opinião pública ou pela força das armas. Quando o rei Henrique partiu para a França em novembro, a postura de Eduardo mudou para uma de aberta afronta. Ele nomeou figuras-chave para promover a causa dos reformistas, levando seu pai a suspeitar de traição.
Quando Henrique retornou da França, ele inicialmente se afastou do filho, mas a reconciliação acabou sendo intermediada por Ricardo da Cornualha e Bonifácio, o arcebispo da Cantuária. Pouco depois, Eduardo foi enviado para a França, onde, em novembro do ano de 1260, ele se reuniu com a facção exilada dos Lusignanos. No entanto, de volta à Inglaterra, nos primeiros meses do ano de 1262, Eduardo entrou em conflito com alguns de seus antigos aliados lusignanos por questões financeiras. No ano seguinte, o rei Henrique encarregou Eduardo de liderar uma campanha no país de Gales, marcando seu primeiro confronto com o príncipe galês Llywelyn ap Gruffydd. No entanto, como o destino quis, as forças de Eduardo se viram sitiadas no norte do país de Gales, alcançando apenas resultados modestos contra o inimigo resiliente. O caminho de Eduardo Pernas Longas seguia perdido. Ele estava afastado de seu pai, tentava estabelecer sua própria autoridade política e aliados, além de provar que era um comandante de batalha capaz. Ao mesmo tempo, o descontentamento crescia entre os barões de Henrique III, provocado não apenas pelo governo do rei, mas também pelo presságio de uma fome generalizada que assombrava o reino. Entre eles estava Simão de Montfort, conde de Leicester, antes visto como intruso estrangeiro e desprezado pelos laços com o conselho estrangeiro de Henrique. Simão herdou o título inglês por meio de sua mãe e também ousou casar-se com a irmã do rei Henrique, Leonor, com a bênção do rei, mas sem a aprovação necessária dos barões ingleses. Esse ato logo provocou uma rivalidade feroz entre Simão e o rei, que foi influenciado pela indignação de seus barões. Muitos dos barões temiam que Henrique estivesse seguindo o caminho traiçoeiro de seu infame pai, o rei João, e sentiram-se obrigados a contê-lo. Nesse clima turbulento, Simão de Montfort surgiu como um defensor da reafirmação da Magna Carta, uma carta real que prometia a proteção dos direitos da Igreja, proteção para os barões contra prisões ilegais, justiça rápida e imparcial e restrições aos pagamentos feudais à coroa, governados por um conselho de 25 barões. Sob imensa pressão, Henrique foi obrigado a jurar que convocaria um grande conselho, um parlamento a cada 3 anos, para supervisionar os assuntos do reino. Desesperado para recuperar sua autoridade, Henrique buscou o apoio do rei Luís IX da França no ano de 1259, através do Tratado de Paris, no qual concordou em renunciar às terras perdidas desde o ano de 1202. No ano de 1261, ele conseguiu uma bula papal que o absolveu de seu juramento aos barões, reacendendo suas ambições de retomar o controle. Em resposta à oposição dos barões, convocou seu próprio parlamento, disputando o controle da administração local. No entanto, diante da possibilidade de uma guerra civil, eles recuaram. De Montfort fugiu para a França, enquanto Ricardo de Clary voltou a jurar lealdade ao rei. Em abril do ano de 1263, Simão de Montfort retornou à Inglaterra, reunindo um conselho de barões rebeldes em Oxford. As tensões aumentaram para a violência nos pântanos do país de Gales, e no outono, ambos os lados já tinham exércitos formidáveis reunidos. Simão de Montfort avançou sobre Londres, incitando uma rebelião que prendeu o rei e a rainha na Torre de Londres, fazendo-os prisioneiros enquanto assumia o controle efetivo do governo em nome de Henrique. No entanto, a frágil coalizão de apoio logo se desfez, permitindo que Henrique recuperasse sua liberdade. À medida que o caos se espalhava e a ameaça de uma guerra em grande escala pairava, o rei Henrique, humilhado e cheio de ira, recorreu ao rei Luís da França. Após uma hesitação inicial, de Montfort consentiu. Em janeiro do ano de 1264, os Ratos de Amiens, um acordo onde o rei Luís era o mediador entre o rei Henrique e os barões, viram Luís favorecer Henrique. Enquanto alguns barões aceitaram esse veredito,
uma facção mais radical, liderada por de Montfort, se preparou para resistir a qualquer tentativa de reafirmar o poder real. Assim, ambos os lados se prepararam para uma iminente tempestade de guerra. O país mergulharia em guerra civil e Simão de Montfort, no controle de Londres, reuniu suas forças em St. Albans e marchou para socorrer Northampton, que estava sob cerco dos realistas, mas chegou tarde demais para impedir a captura da cidade por traição. Ele então avançou para Kent e cercou a fortaleza real do castelo de Rochester. Mas ao ouvir relatos de um avanço real em direção a Londres, ele retirou a maior parte de suas forças do cerco para enfrentar essa ameaça. Quando Henrique avançou para Sussex, ele se viu confrontado pelo implacável Simão de Montfort, que havia reunido suas forças em Londres e estava em perseguição cerrada. Esse confronto culminou na feroz Batalha de Luz. Lord Eduardo, tendo feito sua escolha fatídica, permaneceu resolutamente ao lado de seu pai durante a Guerra dos Barões. O exército realista, quase 2 vezes maior que o de Montfort, preparou-se para o confronto. No centro desta batalha, Henrique comandava o meio, ladeado por seu filho Eduardo, que teria pouco mais de 20 anos, e outros lealistas. Ao amanhecer, as forças baroniais lançaram um ataque surpresa contra os forrajadores reais, iniciando a batalha com ferocidade. Aproveitando o momento, Henrique comandou uma contraofensiva e Eduardo liderou uma carga de cavalaria estrondosa contra os rebeldes posicionados no flanco esquerdo da linha baronial. Os rebeldes fugiram em direção à vila de Ofan, com Lord Eduardo em perseguição implacável, e a sede de sangue os impulsionou, deixando o rei para enfrentar o inimigo sozinho. Com Henrique agora isolado, ele ordenou um ataque com suas divisões central e direita, subindo a colina de Ofan, onde a linha baronial aguardava com determinação feroz. Os homens de Henrique lutaram bravamente até serem obrigados a recuar, sobrecarregados pelas tropas frescas que Montfort havia estrategicamente mantido em reserva. Os remanescentes das forças do rei foram empurrados morro abaixo, onde travaram uma retirada desesperada em direção à segurança de um castelo e de um priorado. Eduardo, retornando com sua cavalaria exausta, lançou um contra-ataque. No entanto, enquanto procurava por seu pai em meio ao caos, foi convencido de que as chamas consumindo a cidade próxima e a fuga de muitos apoiadores reais sinalizavam que era hora de aceitar a nova oferta de negociação de Montfort. O desfecho desse confronto feroz deixou o rei Henrique reduzido a mero fantoche. De Montfort, aproveitando o momento, expandiu a representação parlamentar para abranger não apenas a nobreza, mas também representantes de cada condado da Inglaterra e das principais cidades, alterando para sempre o cenário do governo no reino. Simão de Montfort, o 6º conde de Leicester, havia ascendido a uma posição formidável de poder dentro do governo do Reino da Inglaterra. Sua autoridade foi consolidada por uma vitória retumbante na Batalha de Lowes 1 ano antes. Após aquele confronto fatídico, ele manteve o próprio rei, Henrique III, junto com o príncipe Eduardo e o irmão do rei, Ricardo da Cornualha, firmemente sob seu controle como reféns. A autoridade real da Inglaterra foi reduzida a meros cativos. No entanto, assim como as estações mudaram, também mudaram as fortunas de Montfort e do regente autoproclamado do país. Sua esfera de influência logo começou a diminuir, erodindo rapidamente devido à perda de aliados vitais que antes haviam fortalecido sua causa. Em fevereiro, os ventos do destino mudaram de forma sombria quando Roberto de Ferreres, o conde de Derby, foi preso e encarcerado nos sombrios limites da Torre de Londres. Mas foi a deserção de um aliado ainda mais crucial que causou um golpe devastador. Em maio, Gilberto de Clary, o conde de Gloucester, que antes era o fiel apoiador de Montfort, abandonou a causa e jurou lealdade ao rei.
Essa traição crucial permitiu que o príncipe Eduardo escapasse do cativeiro de De Montfort, preparando o terreno para um dramático ressurgimento do poder real, fortalecido por sua recém-adquirida liberdade. Eduardo formou uma aliança com Gilberto, o conde de Gloucester, e começou a reunir um novo exército realista, determinado a recuperar a dignidade da coroa e afirmar seu lugar de direito no reino. Essa aliança acabaria levando à batalha culminante de Evesham, onde o jovem príncipe conhecido como Lord Eduardo assumiria o comando. Aproveitando as lições duramente aprendidas com a derrota em Lewes, os realistas decidiram garantir o terreno elevado, uma vantagem tática que poderia significar a diferença entre a vitória e a ruína. Eles escolheram a colina conhecida como Green Hill. Ainda assim, Eduardo posicionou suas tropas estrategicamente à esquerda. Quando o amanhecer chegou, uma tempestade se formava no horizonte, refletindo o conflito iminente prestes a explodir. No confronto anterior em Lewes, as forças baronais haviam tirado força de um senso quase divino de destino, suas cruzes brancas servindo como símbolos de sua causa justa. Desta vez, porém, os realistas ostentavam uma cruz vermelha, um símbolo vibrante de sua determinação. Um cronista observou que, ao testemunhar o avanço das tropas reais, de Montfort zombou exclamando: "Eles não aprenderam isso sozinhos, mas foram ensinados por mim, sua arrogância os cegando para as mudanças nas marés da lealdade." As forças opostas foram estimadas em cerca de 5.000 do lado dos barões, contra impressionantes 10.000 realistas. Diante de chances tão desfavoráveis, de Montfort decidiu concentrar seus esforços no centro da linha de frente inimiga, esperando abrir uma brecha entre suas fileiras. Sua tática, inicialmente promissora, logo falhou quando os realistas retomaram a iniciativa. Com determinação feroz, os flancos do exército de Eduardo começaram a cercar o de Montfort, cortando todas as rotas de fuga e selando seu destino. À medida que a batalha se desenrolava, o cenário se transformava em um tapete de caos e carnificina. Confrontado por uma força quase 2 vezes maior que a sua, de Montfort se viu encurralado em um terreno desfavorável, e a maré da batalha rapidamente se transformou em um massacre. Os realistas lutaram com um espírito vingativo, suas memórias de derrota alimentando sua raiva e desespero. Apesar dos pedidos de misericórdia e das tentativas de rendição, os rebeldes baroniais enfrentaram um fim brutal, tendo suas vidas ceifadas em vez de receberem a misericórdia do resgate, uma ruptura brutal com as tradições Chiralvic da época. O ocorrido no campo de batalha ecoaria pelas eras, como um episódio de derramamento de sangue nobre sem precedentes desde a conquista. Henrique de Montfort foi o primeiro a cair, um lembrete sombrio dos riscos em jogo. No auge da batalha, Simão de Montfort foi derrubado do cavalo, lutando bravamente até o amargo fim. Seu corpo não foi poupado. Sua cabeça, mãos, pés e testículos foram decepados, um destino brutal para o outrora grande líder que ousou desafiar a coroa. Quando a poeira baixou, os remanescentes das forças de Montfort jaziam mortos no campo de batalha, e o peso deste dia ecoaria pelos anais da história, marcando um ponto de virada decisivo na épica luta pelo poder dentro do reino. A saga de Montfort, uma história de ambição, traição e derramamento de sangue, ficaria para sempre gravada nos anais da Inglaterra, um lembrete marcante do frágil equilíbrio de poder e das implacáveis marés do destino. Para os realistas, Eduardo surgiu não apenas como um príncipe, mas como um herói e guerreiro, um símbolo de lealdade e coragem em um reino que havia resistido à tempestade da traição. Nos anais da história, ele seria para sempre lembrado como o campeão leal que enfrentou as ondas da rebelião, restaurando a honra da coroa e garantindo o futuro do reino. Por causa disso, Eduardo foi nomeado mordomo da Inglaterra e começou a exercer influência no governo.
Depois de ter se afastado de seu pai cerca de 10 anos antes, ele se tornou o salvador de seu pai. Apesar disso, ele teve pouca participação no acordo de negociações após as guerras. Seu principal foco estava em planejar sua próxima cruzada. O príncipe Eduardo havia se tornado um comandante militar formidável, pronto para liderar uma ousada expedição que ficaria conhecida como a Nona Cruzada. No fatídico dia 24 de junho do ano de 1268, em uma cerimônia grandiosa e solene, Eduardo jurou sua vida e honra a essa nobre causa. As forças de Eduardo eram uma mistura de guerreiros valentes compostas por 225 cavaleiros, apoiados por um contingente de infantaria e arqueiros, totalizando menos de 1000 homens. Esse grupo de cruzados estava determinado a enfrentar a maré da adversidade, em uma época em que a presença cristã na Terra Santa era frágil. Jerusalém foi tomada pelos muçulmanos em 1244, fazendo com que o centro do reino de Jerusalém passasse para Acre. Os estados muçulmanos, unificados sob a liderança formidável do sultão Baibars do Egito e da Síria, estavam no ataque. O reinado do sultão Baibars marcou uma era de supremacia mameluca no Mediterrâneo Oriental, demonstrando um poderio militar que praticamente extinguiria a presença dos cruzados no Levante. Sob seu comando, os mamelucos não apenas repeliram ameaças tanto dos cruzados quanto dos mongóis. No ano de 1268, Baibars capturou Antioquia, obliterando os últimos remanescentes do Principado de Antioquia e solidificando o controle mameluco na frente norte, o que lançou uma longa sombra sobre o pequeno condado cruzado de Trípoli. Com o apoio tanto da autoridade real quanto papal, Eduardo vestiu o símbolo da Cruz dos Cruzados naquele dia memorável, pronto para conquistar glória. Quando o rei Luís IX da França reuniu um grande exército com a intenção de atacar o coração do Egito, o destino mudou seu curso, levando-o em vez disso para Tunis, onde ele sucumbiria à doença no ano de 1270. Eduardo e seu irmão Edmundo se prepararam para a cruzada em Tunis, mas seus planos foram adiados várias vezes durante o verão. O rei Henrique III da Inglaterra vacilou em sua decisão de participar, optando por fim em permanecer na Inglaterra sob o conselho de seus conselheiros. No dia 20 de agosto do ano de 1270, os cruzados finalmente partiram de Dover, iniciando uma jornada repleta de incertezas e perigos. Em uma notável quebra das normas da época, a amada esposa de Eduardo, Leonor de Castela, escolheu acompanhá-lo, recusando-se a se separar do marido enquanto eles se aventuravam no desconhecido, com seus destinos entrelaçados. Assim, com os corações em chamas e os espíritos inabaláveis, eles zarparam determinados a reconquistar as terras sagradas e restaurar a honra da cristandade em meio à tempestade que se formava. Eduardo viajou lentamente pela França. Ele foi de lá para a Sardenha, onde esperou 1 mês antes de atravessar para Tunis. No fatídico dia de 18 de novembro, Carlos da Sicília concedeu a Dom Eduardo um salvo-conduto, permitindo que ele permanecesse nas ensolaradas praias da Sicília enquanto contemplava o próximo capítulo de sua jornada épica. Eduardo decidiu seguir em frente para a Terra Santa, determinado a emprestar sua força a Boemondo VI, o valente príncipe de Antioquia e conde de Trípoli, em sua luta desesperada contra a ameaça mameluca que pairava sobre os remanescentes do reino de Jerusalém. Após muitas provações e tribulações, Eduardo finalmente chegou à lendária cidade de Acre, em 9 de maio do ano de 1271, chegando com uma frota composta por 8 majestosos navios à vela e 30 ágeis galés. No entanto, ao contemplar a paisagem, ele rapidamente percebeu que as forças sob seu comando eram insuficientes para enfrentar os mamelucos em batalha aberta. Determinado a não se acovardar diante da adversidade,
Eduardo optou por lançar uma série de incursões ousadas. Suas forças capturaram a cidade de Nazaré, dando início a uma campanha de escaramuças que incendiaria os campos e casas do inimigo. No entanto, apesar de sua bravura, os resultados foram escassos e o calor implacável tirou a vida de alguns de seus homens exaustos. No entanto, a esperança reacendeu com a chegada de reforços da Inglaterra e do valente Hugo III de Chipre, liderados pelo irmão mais novo de Eduardo, Edmundo. Dezembro de 1271 trouxe uma tempestade de ação. Enquanto Eduardo e seus homens repeliram heroicamente um feroz ataque a Acre, lançado pelo formidável Baibars. Embora Baibars tenha acabado por abandonar o cerco a Trípoli, os motivos de sua retirada permaneceram envoltos em mistério, um lembrete das marés imprevisíveis da guerra. Eduardo tentou uma aliança franco-mongol, enviando um emissário ao governante mongol da Pérsia. Seu plano deu frutos, instigando um ataque formidável quando 10.000 cavaleiros invadiram Alepo, devastando as terras ao redor. Como uma sombra passageira, os mongóis não ficaram na Terra da Promessa. Quando o líder mameluco Baibars lançou uma contraofensiva, os mongóis já haviam recuado além do poderoso Eufrates, carregando pesados despojos de guerra. Durante esse intervalo tenso, Baibars ficou cada vez mais cauteloso com a possibilidade de um ataque combinado por terra e mar contra o Egito, uma manobra que ameaçava tirá-lo de seu domínio arduamente conquistado. Reconhecendo o perigo que se avizinhava, ele decidiu fortalecer sua posição construindo uma frota formidável. Assim que seus vassalos navais foram concluídos, Baibars voltou sua atenção para uma estratégia astuta. Em vez de enfrentar o exército cruzado diretamente, Baibars planejou desembarcar nas costas de Chipre, no ano de 1271. Seu objetivo era atrair Hugo III de Chipre, o rei nominal de Jerusalém, e sua frota para longe de Acre, isolando assim Eduardo e o restante dos cruzados na Terra Santa. Sob o manto da enganação, Baibars disfarçou 17 galés de guerra como humildes embarcações cristãs, lançando um ataque surpresa contra Limassol, que é uma cidade em Chipre. No entanto, no tumultuado confronto naval que se seguiu, a frota mameluca encontrou seu fim e foi forçada a recuar, tendo suas ambições frustradas pelas marés do destino. Após esse golpe de sorte, o príncipe Eduardo reconheceu a necessidade de formar uma frente unida para retomar Jerusalém das garras dos mamelucos. Compreendendo que conflitos internos no reino cristão poderiam ser desastrosos, o príncipe Eduardo se apresentou como mediador entre Hugo III e os hesitantes cavaleiros da família Iberlin de Chipre, que observavam a situação com desconfiança. Enquanto isso, Eduardo e Hugo participaram de delicadas negociações com Baibars, elaborando uma trégua que duraria 10 anos, 10 meses e 10 dias. Esse acordo histórico foi alcançado em maio do ano de 1272, quase imediatamente após a assinatura do tratado. Edmundo, o leal irmão de Eduardo, partiu para a Inglaterra, deixando Eduardo para trás para observar se essa paz frágil iria perdurar. No mês seguinte, uma sombra de traição caiu sobre Eduardo, anunciada por uma ousada tentativa de assassinato. Numa noite fatídica de junho do ano de 1272, sob as lendárias muralhas de Acre, o príncipe inglês Eduardo e sua amada esposa Leonor estavam dormindo. Seu sono tranquilo foi abruptamente interrompido pela chegada de um espião, um homem que fora muçulmano, mas havia se convertido ao cristianismo, servindo Eduardo desde sua chegada à Terra Santa. Eduardo despertou de seus sonhos, saiu de seus aposentos vestindo apenas suas roupas de baixo, com o coração acelerado tanto pela curiosidade quanto pela cautela, enquanto chamava o espião para se apresentar. O que aconteceu em seguida, conforme registrado pelo estimado Templário de Tiro, foi um confronto angustiante que ecoaria pelos anais da história.
o sarraceno o encontrou e o apunhalou no quadril com uma adaga, causando um ferimento profundo e perigoso. Então, Lord Eduardo sentiu-se atingido e deu um soco no sarraceno na têmpora, o que o fez cair desacordado no chão por um momento. Então, Lord Eduardo pegou uma adaga da mesa que estava em seu quarto e apunhalou o sarraceno na cabeça, matando-o. No entanto, mesmo quando os ecos da violência se dissiparam, o perigo ainda era grande, pois a adaga do assassino estava coberta com um veneno letal. Oficiais e curandeiros correram para o lado do príncipe, seus corações batendo com urgência. O que se seguiu é uma história tecida com fios variados, dependendo do cronista. Um relato fala de Leonor, cujo amor e coragem brilhavam na escuridão, enquanto ela heroicamente sugava o veneno do ferimento de Eduardo, arriscando sua própria vida pela dele. Outra versão relata a chegada de um cirurgião inglês que, com determinação sombria, começou a tratar a carne infectada ao redor do ferimento. Sussurros de conspiração pairavam no ar e surgiram especulações sobre quem seria o mentor por trás dessa ousada tentativa de assassinato. Alguns apontaram para o sultão, enquanto outros sussurravam sobre o enigmático líder ismaili, conhecido como o Velho da Montanha, uma figura envolta em lenda e mistério. No entanto, a verdadeira ameaça que enfrentava o Estado mameluco não vinha dos cruzados, mas sim do avanço implacável dos mongóis. A aliança de Eduardo com os mongóis pode ter provocado o sultão, levando-o a enviar assassinos contra o príncipe. O Velho da Montanha também pode ter mandado um seguidor devoto eliminar Eduardo, irritado com a perturbação causada pelo príncipe na região. Os verdadeiros motivos dos assassinos permanecem envoltos nas brumas do tempo, perdidos para a história. Mas a tentativa de assassinato contra Eduardo e os efeitos persistentes do veneno o deixaram enfraquecido e vulnerável, levando-o, por fim, a abandonar sua campanha, com seus sonhos de glória ofuscados pelo espectro da traição. Não foi até o dia 24 de setembro do ano de 1272 que o príncipe Eduardo deixou a lendária cidade de Acre, o último reduto da Terra Santa dos Cruzados. Sua jornada o levou às costas da Sicília, onde o vibrante ar mediterrâneo estava carregado com o peso do destino. Foi lá, em meio à vida agitada da ilha, que Eduardo recebeu a notícia angustiante da morte de seu pai em 16 de novembro. A tristeza o atingiu como um raio, uma dor que atravessou a armadura de um guerreiro experiente. Ainda assim, em vez de correr para casa para seu reino enlutado, Eduardo escolheu embarcar em uma jornada deliberada e cuidadosa rumo ao norte, com o coração pesado pela perda, mas com a determinação temperada pelos resquícios do veneno que ainda circulava em seu corpo. Sua jornada não foi marcada pela pressa. Em vez disso, ele percorreu as paisagens da Itália, refletindo sobre o legado de seu pai e as responsabilidades que agora o aguardavam. Não foi até o dia 2 de agosto do ano de 1274, quase 2 anos depois, que Eduardo finalmente pisou em solo inglês. O príncipe de 35 anos, agora um rei endurecido pela batalha, carregava as marcas tanto do conflito quanto da maturidade. No dia 19 de agosto, ele subiu ao trono em uma solene cerimônia de coroação na abadia de Westminster, acompanhado por sua devotada rainha, Leonor. No entanto, quando a coroa dourada foi colocada em sua cabeça, Eduardo, tomado por um senso de propósito, a removeu imediatamente, proclamando aos presentes que não a usaria novamente até que tivesse recuperado todas as terras da coroa que haviam sido entregues durante o reinado de seu pai. No tumultuado rescaldo da Guerra dos Barões, Llywelyn ap Gruffudd encontrou-se em uma posição de vantagem precária, desfrutando da glória de seu título como Príncipe de Gales. O Príncipe de Gales recusaria prestar homenagem ao recém-coroado rei da Inglaterra, Eduardo, citando as hostilidades em andamento e o fato de Eduardo abrigar seus inimigos. Esse desafio culminou em novembro do ano de 1276,
quando Eduardo, movido pelo desejo de afirmar sua autoridade, declarou guerra ao príncipe galês. O apoio ao príncipe, no entanto, mostrou-se cada vez menor entre seus próprios compatriotas, um prenúncio das dificuldades que estavam por vir. Em julho do ano de 1277, Eduardo lançou uma invasão formidável, comandando uma vasta força de 15.000 homens, incluindo 9.000 galeses obrigados a servir sob sua bandeira. A campanha não se desenrolou em grandes batalhas decisivas, mas sim em uma série de manobras calculadas que deixaram Llywelyn sem escolha a não ser se render, reconhecendo a futilidade de continuar resistindo. O conflito entre Eduardo e os galeses logo reacenderia, desta vez impulsionado por correntes mais profundas de identidade nacional e pelo desejo feroz de preservar a lei tradicional galesa. No ano de 1282, o conflito se transformou em uma luta pela própria alma do país de Gales, desencadeada por abusos dentro do sistema jurídico inglês que buscava despojar importantes proprietários de terras galeses, muitos dos quais já haviam se oposto ao domínio de Eduardo. Para os galeses, essa era uma luta pela sobrevivência. Para Eduardo, isso se transformou em uma guerra de conquista. O destino trágico do príncipe de Gales culminou na fatídica batalha da ponte de Alwyn, onde ele caiu, sua vida extinta no caos do conflito. Sua cabeça decepada foi desfilada pelas ruas de Londres como um troféu sombrio. Com a resistência organizada ao domínio inglês destruída, Eduardo voltou sua atenção para remodelar o próprio cenário do país de Gales, erguendo fortalezas formidáveis que serviriam como novos centros de administração civil e judicial. Esse renascimento arquitetônico anunciou a introdução de fendas para flechas nas muralhas dos castelos por toda a Europa, incorporando influências orientais e marcando uma evolução significativa na arquitetura militar. Na década de 1280, a relação entre Inglaterra e Escócia estava em um notável ponto de relativa harmonia. Ao contrário dos conflitos amargos que caracterizavam os confrontos com os galeses, a questão da homenagem era um assunto mais amigável. No ano de 1278, o rei Alexandre III da Escócia prestou homenagem a Eduardo, mas foi um gesto limitado apenas às terras que ele possuía na Inglaterra. Alexandre não reconheceu Eduardo como senhor supremo da Escócia, promovendo uma relação cordial entre as duas coroas. Essa aparência de tranquilidade foi destruída com a morte prematura de Alexandre no ano de 1286. Sua morte deixou o trono escocês em perigo, pois ele deixou a coroa para sua única descendente sobrevivente, sua neta de 3 anos, Margarida. Quando ela partiu da Noruega para a Escócia no outono do ano de 1290, Margarida já havia se tornado uma animada menina de 7 anos. No entanto, o destino foi cruel. Ela adoeceu gravemente durante a viagem e, tragicamente, sucumbiu à doença em Orkney, deixando a Escócia sem um herdeiro evidente e mergulhando a nação em uma tempestade de incertezas conhecida como a Grande Questão. Em meio a esse cenário caótico, até 14 pretendentes surgiram, cada um disputando o trono vago. No entanto, os concorrentes mais formidáveis eram João Balliol e Roberto de Bruce, o 5º Lorde de Annandale. Em seu desespero por uma solução, os magnatas escoceses recorreram a Eduardo, suplicando para que ele supervisionasse o processo e administrasse a justiça. No entanto, Eduardo, sempre o governante astuto, insistiu em ser reconhecido como Senhor Supremo da Escócia, uma exigência recebida com relutância e desafio pelos escoceses. Eles argumentaram que, na ausência de um rei, ninguém tinha autoridade para impor tais condições. O impasse foi finalmente contornado quando os pretendentes concordaram em entregar o reino a Eduardo, aguardando o surgimento de um herdeiro legítimo. Após uma audiência longa e contenciosa, uma decisão foi tomada em favor de João Balliol no dia 17 de novembro do ano de 1292. No entanto, mesmo quando Balliol subiu ao trono,
o olhar e o controle de Eduardo sobre a Escócia se intensificaram. Ele convocou Balliol para comparecer ao parlamento inglês, exigindo assistência militar contra a França. Esse excesso de autoridade se mostrou inaceitável para os escoceses, que, em um ousado ato de resistência, forjaram uma aliança com a França e lançaram um ataque mal sucedido a Carlisle, determinados a não lutar por um rei inglês. No ano de 1296, a paciência de Eduardo se esgotou, culminando no saque implacável de Berwick. A cidade caiu sob seu cerco, seus cidadãos impotentes diante do ataque. Em um ato de fúria tirânica, Eduardo iniciou um massacre que marcaria a história. Por 2 longos dias, as ruas ficaram vermelhas com o sangue de 7.500 almas, homens, mulheres e crianças, todos mortos sem piedade em uma demonstração brutal de poder, de modo que moinhos pudessem ser movidos pelo fluxo de seu sangue. Após o massacre, Eduardo tentou eliminar toda a resistência escocesa restante. A Batalha de Dunbar ocorreu em seguida, extinguindo a resistência escocesa remanescente. Eduardo, em sua busca implacável por domínio, tomou posse da lendária Pedra do Destino, uma antiga relíquia reverenciada como a pedra de coroação dos primeiros reis da Escócia. Esse artefato precioso, envolto em lenda e orgulho, foi transportado para Westminster e colocado no que viria a ser conhecido como a cadeira do rei Eduardo. Com o trono agora firmemente em suas mãos, Eduardo depôs Balliol, aprisionando-o na Torre de Londres enquanto instalava oficiais ingleses para governar as terras conquistadas. A campanha havia trazido um sucesso significativo, e Eduardo emergiu como um monarca formidável, tendo subjugado tanto o país de Gales quanto a Escócia sob seu domínio. Seu poder ressoou através das eras, gerando comparações com o antigo rei anglo-saxão Etelstano, pois ambos haviam submetido a Ilha da Bretanha à sua vontade indomável. No entanto, mesmo em meio a esse triunfo, as brasas da resistência ainda ardiam nos corações dos escoceses, prenunciando as lutas ferozes que estavam por vir na incansável busca por sua soberania. Eduardo da Inglaterra acreditava ter firmemente assumido as rédeas do destino da Escócia quando deixou a terra no ano de 1296. No entanto, a resistência surgiu rapidamente sob a liderança de André de Moray e Guilherme Wallace. No fatídico dia 11 de setembro do ano de 1297, uma força inglesa vasta e formidável se viu presa em uma tempestade de bravura escocesa. Mesmo em menor número, Wallace e Moray lideraram seus homens a uma vitória marcante na Batalha da Ponte de Stirling. Após esse levante escocês, Eduardo retornou da Flandres, seu espírito em chamas de fúria e determinação para esmagar os rebeldes de uma vez por todas. Os escoceses estavam sem rei, reunidos em torno da figura de Guilherme Wallace, que havia se tornado um símbolo do anseio deles por liberdade e justiça. No entanto, até mesmo esse titã da liberdade se veria diante do formidável Eduardo Pernas Longas, um homem cujo próprio nome inspirava medo e cuja estatura e caráter eram maiores do que a própria vida. Seria um confronto de lendas, um embate entre titãs cujos destinos estavam entrelaçados pelos fios do conflito. No escaldante dia de verão de 22 de julho do ano de 1298, Eduardo liberou sua fúria sobre as forças de Wallace na Batalha de Falkirk, onde o sonho escocês de independência foi despedaçado sob o peso do aço inglês. A campanha implacável de Eduardo continuou. No ano de 1300, ele avançou ainda mais para o coração da Escócia, mas os escoceses, incorporando o espírito de resistência, escolheram evitar batalhas abertas, optando por táticas de guerrilha que atormentavam as forças inglesas, atacando como sombras na noite. No ano de 1303, as marés das alianças políticas mudaram drasticamente com a assinatura de um tratado de paz entre Inglaterra e França, desmontando efetivamente a aliança franco-escocesa.
Roberto, o Bruce, um homem de linhagem nobre e pretendente ao trono escocês, havia no inverno de 1301 e 1302 se aliado aos ingleses, mas essa aliança não duraria. No ano de 1304, com a maior parte da nobreza escocesa jurando fidelidade a Eduardo, os ingleses conseguiram reconquistar a fortaleza estratégica do castelo de Stirling. Um golpe amargo para o orgulho escocês veio no ano de 1305, quando Wallace, o reverenciado campeão da independência, foi traído por um de seus homens. Capturado e levado para Londres, ele enfrentou um destino sombrio em uma execução pública que serviu de espetáculo para os ingleses, reforçando o domínio deles sobre a terra. Com a Escócia agora efetivamente sem liderança e sob o jugo do controle inglês, Eduardo tomou medidas decisivas para consolidar seu governo, nomeando ingleses e aqueles escoceses dispostos a colaborar para governar o reino. Mas as marés da fortuna são sempre volúveis, e no dia 10 de fevereiro do ano de 1306, uma faísca reacendeu as brasas da rebelião mais uma vez, quando Roberto Bruce, em um ato de determinação feroz, derrubou seu rival João Comyn. Apenas algumas semanas depois, no dia 25 de março, ele colocou a coroa da Escócia, iniciando uma nova campanha pela independência que pegaria os ingleses de surpresa. Aos 67 anos, Eduardo, frágil e cansado pelo peso do tempo, enviou seus barões para sufocar o novo levante. Na batalha seguinte, os escoceses sofreram um golpe devastador, forçando Bruce a se esconder com o espírito inabalado, mas abatido. Em um ato inédito de crueldade, Eduardo descontou sua fúria nos parentes e apoiadores de Bruce. Sua irmã Maria definhou em uma jaula por 4 anos agonizantes, enquanto Isabella Macduff, a mulher que coroou Bruce, sofreu um destino semelhante. O destino do irmão mais novo de Bruce foi particularmente sombrio. Capturado após defender heroicamente sua guarnição, ele enfrentou a terrível punição de ser enforcado, eviscerado e esquartejado. Para Eduardo, o conflito deixou de ser uma nobre luta entre nações e se transformou em uma brutal repressão à traição, uma rebelião de súditos desleais que precisava ser sufocada a qualquer custo. No entanto, essa própria brutalidade, em vez de extinguir as chamas da resistência, acendeu um fervor entre o povo escocês, reunindo apoio em torno de Roberto, o Bruce, como seu legítimo líder na luta pela liberdade. Assim, a luta continuou ecoando pelos anais da história, uma saga de coragem, traição e a incansável busca pela independência. Ao saber da decisão de Roberto de recuperar a soberania da Escócia, Eduardo, rei da Inglaterra, apressou-se ao norte, movido pela ambição de sufocar novamente a rebelião. Porém, o destino imprevisível lhe reservou um golpe cruel. Ao atravessar a paisagem acidentada rumo à fronteira escocesa, o monarca de 68 anos foi acometido por disenteria debilitante. Sua condição piorou rápido, tornando sua presença antes imponente em um velho frágil. No dia 7 de julho do ano de 1307, Eduardo deu seu último suspiro. Das sombras da história surgiram vários relatos sobre os últimos desejos do rei. Segundo uma tradição, ele expressou o desejo de que seu coração fosse levado para a Terra Santa, acompanhado por um exército destinado a enfrentar os infiéis e reconquistar as terras sagradas para a cristandade. Outra, talvez mais duvidosa, falava de seu anseio para que seus próprios ossos fossem carregados nas futuras campanhas contra os escoceses, uma presença espectral, guiando suas forças na morte como havia feito em vida. Durante seu reinado, Eduardo era conhecido por seu temperamento feroz, capaz de inspirar admiração e medo em seus súditos. Um relato angustiante contava como o deão de São Paulo, encorajado pela questão da tributação no ano de 1295, desabou e morreu ao entrar na presença do rei, sucumbindo à pura força da estatura imponente e intensidade de Eduardo. Nos primeiros dias,
Os contemporâneos de Eduardo o viam como alguém de grande destreza, comparado a um leopardo, símbolo de poder e imprevisibilidade. Por trás desse exterior feroz havia um lado terno. Eduardo era dedicado à sua grande família, presenteando suas filhas com presentes luxuosos e carinho sempre que elas apareciam na corte real. Apesar da dureza que marcou seu reinado, Eduardo conquistou respeito e temor entre seus súditos ingleses. Embora talvez não fosse amado no coração do povo, ele impunha uma reverência única, evidente na ausência de rebeliões armadas durante seu reinado. O legado de seu pai havia deixado o reino vulnerável, mas Eduardo, um rei soldado em todos os sentidos, reconstruiu o poderio militar da Inglaterra com a tenacidade de um guerreiro, refletindo a própria personalidade que o definia. O legado de Eduardo se perpetuou por meio de seus filhos. Com sua primeira esposa, Leonor, teve ao menos 14, possivelmente 16 filhos. Entre eles, 5 filhas chegaram à idade adulta, mas apenas um filho, Eduardo II, sobreviveu para herdar o manto da realeza após a morte de seu pai. Com Margarida da França, Eduardo teve 2 filhos que chegaram à idade adulta. A vida lendária de Eduardo, um rei de legados contrastantes, chegou ao fim como um monarca glorioso, eternamente lembrado tanto como um tirano quanto como um salvador da Inglaterra. Sua história perdura, uma saga gravada nos anais da história, personificando a complexa interação entre poder, ambição e a busca incessante pelo destino de um reino. Agradeço imensamente a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos vocês. Agradecimento especial ao John Sides. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. E eu vejo todos vocês na próxima semana para mais um Perfis Históricos.